Olá, meus jovens de todas as idades. Vamos a mais uma atualização do IRB. O papel caiu bem forte após a divulgação do seu último resultado. Apenas em um dia, caiu 18%, fechando na mínima do dia. E no dia seguinte, quando parecia que ia devolver toda a queda em uma alta bem forte, chegou a subir mais de 10%, mas fechou ali com uma alta de 10%. E no terceiro dia, não foi nem para lá nem para cá. Nem renovou a máxima do dia anterior e nem renovou a mínima. Então, está se segurando aqui acima de uma região de suporte muito importante, zona dos R$ 44, que é onde está a média de 200 períodos. Ou seja, a média de negociação dos últimos 200 dias está aqui. Então é para ser uma região de suporte importante dos compradores. Vou olhar com vocês as últimas atualizações do papel, incluindo o seu último resultado. Em prêmios emitidos, não tivemos muita alteração. Em 2024, alta de 1,5%, atingindo mais de 6 bilhões 620 milhões de reais. Sinistros retidos, ou seja, quanto que ela teve que separar para cobrir sinistros, teve uma queda de 13%, isso é bom. Resultado financeiro, mais uma vez, influenciando o resultado total da companhia. Resultado financeiro, se a diferença entre o que ela gera mais de juros do que ela paga atingiu 516 milhões de reais. E isso foi o que ajudou o seu lucro em 2024 para 372 milhões de reais contra 114 milhões de reais no ano anterior. Crescimento de 226% no lucro anual. E no trimestre o resultado foi bom também. 112 milhões de reais contra 38 milhões, alta de 196%, meus amigos. Então, um resultado aqui bem interessante para o IRB. Em relação a prêmios, divisão geográfica, cada vez mais, de acordo com a estratégia da companhia, ela está colocando isso em prática. Exterior saiu de 24% para 20% nos prêmios emitidos e o Brasil agora corresponde a 80%. O objetivo da companhia é se concentrar no Brasil e na América Latina. Prêmios emitidos. Patrimonial subiu 37% para 45%. Vida caiu de 16% para 13%. Rural também teve uma queda de 16% para 11%. Riscos especiais ficou mais ou menos estável, caindo de 15% para 14%. E os outros subiram de 16% para 17%. Em relação à sinistralidade, o índice de sinistralidade caiu de 70% em 2023 para 64% em 2024. Lembrando que no Brasil o índice de sinistralidade ele é abaixo dessa média. Ele encerrou o último ano em 58,5%, enquanto no exterior estava em 76,5%, queda de 11,6 pontos percentuais. Então, o exterior onde foram feitos aqueles contratos que foram descobertos lá em 2020, né? Aqueles contratos podres, que podemos falar assim. Para o ano de 2025, o IRB espera surfar a onda de crescimento do setor de seguros, que deve ter uma alta estimada em 10%, representando 6% do PIB. E nos próximos anos, até 2030, o esperado pelo setor é que passe a representar 10% do total do PIB. E o IRB estaria aqui para surfar essa onda como ressegurador. Na opinião da companhia, o ano de 2024 finalmente seria o ano que encerrou a fase de recuperação da companhia. Como sabemos, no início de 2020 vieram à tona todos aqueles escândalos e agora, praticamente 5 anos depois, né? Que é o final 2024 em dezembro, 2 meses depois já faz 5 anos. A companhia disse que finalmente ela se recuperou. Lembrando que as previsões iniciais é que em 2021 ela já estaria aí recuperada. 2022 seria o ano da rentabilidade e ia ligar o foguete novamente. Não foi isso o que aconteceu. Em relação aos seus índices regulatórios, índice de suficiência de patrimônio líquido totalmente tranquilo, tem que estar aqui superior a 100, estava em 183 e está se mantendo acima desse patamar desde o segundo, acima dos 180, desde o segundo trimestre de 2024. Em relação a informações importantes, após aquela queda forte do papel e divulgação do seu resultado,
Um dos conselheiros da companhia renunciou ao cargo. O Antônio Francisco de Lima Neto deixou o IRB e foi fazer novos projetos. E recente também a companhia divulgou que pessoas que estão questionando a administração, querendo indenização em virtude das quedas fortes que nós tivemos aqui no papel. Lembrando que é um papel que passou por um grupamento de 30-1. Na época ele estava em 40 e poucos reais. Rapidamente foi por 10, 13, depois afundou até romper abaixo de R$ 1. Inclusive, se a gente pegar o preço de IRB hoje, tá 47,17, né? Seria R$ 1 e pouco. Ó, 47,14 dividido por 30. Você vai achar o preço do papel. IRB hoje é como se tivesse sendo negociado em R$ 1,57. Para quem comprou lá nos R$ 40, ele estaria do prejuízo de R$ 40 para cá, para 1,57. Então, ele diz que a Câmara Arbitral julgou improcedentes, sem entrar no mérito, né? 100 dos 150 pedidos de arbitragem em relação a eles e ao que o IRB está dizendo. Porque eles falam que tem direito à indenização, o IRB fala que não tem. Então tem que entrar aqui na Câmara para pedir que um terceiro diga quem tem razão. Por quê? Porque eles não preencheram requisitos básicos para a constituição dos poderes de representação. Provavelmente não assinaram direito, a parte de delegação, né, de outorga para os advogados. E também, eles não preencheram requisitos essenciais dos formulários. Então, a companhia diz que está sendo questionada pelos fatos lá das falhas decorrentes. Ah, meu pai do céu, do que a antiga gestão fez, de ficar mentindo, né, falsificando os resultados da companhia. Isso foi em fevereiro de 2020, meus amigos. Querendo ou não, já passou aí mais de 5 anos. Então, o IRB, nos últimos 12 meses, está com uma valorização de 10%, negociando na região de mínima ali nos 28 e máxima nos 57. Como dito, se perder esses R$ 44 aqui, já abre margem para chegar aqui, ó, região dos 36, que foi o último fundo feito em dezembro de 2024. E posteriormente, zona de suporte está lá nos 33, R$ 30. Então poderia ter uma queda forte. Inclusive, é o que muitos analistas estão esperando após esse último resultado. Apesar do último lucro trimestral de mais de 100 milhões de reais, os analistas estão vendo muitos desafios pela frente. A estimativa após o balanço é de queda para os papéis do IRB. Vamos ver aqui algumas das razões, alguns dos motivos para esse cenário assim mais pessimista. Segundo o Banco Safra, o balanço foi negativo para as ações do IRB. Eles lembram que a empresa registrou queda de 10% no lucro líquido por ação em relação ao que eles esperavam. No entanto, tivemos lado positivo também. A companhia está lutando aqui para direcionar a empresa em busca do lucro, né? O IRB parece bem preparado para entrar em 2025 com melhora na lucratividade, apesar dos desafios para aumentar a receita. E vemos risco de alta em nossas estimativas anteriores. Veja que a receita cresceu 1,5%, né, apenas no comparativo anual. A Genial comenta que o lucro veio 7% acima do que eles esperavam. E o ROI ele ficou em 10% no quarto trimestre, crescimento de 6,6 pontos percentuais em relação ao período anterior. Em relação ao trimestre, a rentabilidade do IRB recuou 0,5% em relação ao período anterior. Ao se aproximar do fim de sua longa reestruturação, então para a Genial essa reestruturação ainda não acabou, o IRB vem gradualmente normalizando seus resultados. Neste trimestre, a empresa atingiu o break-even, que é o ponto de equilíbrio, né? Não tá nem dando lucro, nem dando prejuízo, está lá, no limbo, está no ponto de virada para se tornar lucrativo. Com índice combinado próximo de 100%, ficando abaixo da marca de equilíbrio e demonstrando maior eficiência na gestão de riscos e despesas. O que é que pressiona as ações do IRB? Despesas, meus amigos. Subiram mais de 90% na base trimestral e 58% no comparativo anual. Os números eles foram impactados por resultados não recorrentes de mais de 60 milhões de reais relacionado ao imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido lá da sua filial da Argentina. Acreditamos, aqui é o pessoal da Genial,
que o IRB seguirá uma recuperação ao longo de 2025, mas com rentabilidade ainda abaixo dos níveis ideais. Apesar da trajetória positiva de recuperação, vemos que o valuation da empresa já reflete uma parte dessa melhora, enquanto o ROI projetado de 12,7% ainda segue abaixo do custo de capital, que está em 16,65%, limitando uma valorização dos papéis do IRB no curto prazo. A Genial tem um preço-alvo para o papel em R$ 53,50. Isso aqui para o final de 2025, certo? Lembrando que quando eles falaram essa preço-alvo, né? O papel estava em R$ 54,93, então estava nos R$ 55. E aqui, ó, no dia anterior ao resultado, o papel estava justamente fechamento 54,93. Justamente no dia 25. Dia 26 já estava lá na região dos 44. Caiu aí R$ 10 em apenas um pregão. Até um pouquinho mais, né? Uns 10 uns quebradinhos. E agora tá lutando aqui para ficar abaixo acima, né? Dos R$ 44. E você? O que você aguarda aí do IRB? Tá investindo? Tá de longe? Deixa abaixo no seu comentário. Obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.